Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos e que com o tempo foi abordando cada vez mais assuntos atípicos, aqueles que fogem da normalidade, dos padrões convencionais. E eu aproveito, inclusive, pelo fato de não ter muitos ouvintes, espectadores esperançosos, para ir deixando, semeando ideias que realmente são atípicas. Eu sei que essas ideias serão propagadas de alguma forma por pessoas que têm um maior alcance do que eu, mas cada um tem o seu jeito de se comunicar, de passar as informações, as referências e até mesmo as vivências. Cada um tem o seu jeito de tocar as pessoas. Como eu não faço muita questão devido a não ter habilidade, né, com internet, com marketing no geral, e também não gosto de me prender, né, a datas, obrigações de ter que, que fazer vídeos e podcasts e tal. Eu gosto dessa liberdade. É óbvio que o alcance é bem provável que seja sempre pequeno. E isso me deixa livre, sinceramente, para abordar estes temas, que se fosse abordado por pessoas com maior alcance, talvez trariam diversos impactos. Então eu tenho essa liberdade. E o tema de hoje é algo que me toca, sempre me tocou profundamente, mas que eu tenho conseguido formatar, estruturá-lo um pouco melhor devido à experiência, à idade, aos vários relacionamentos que já tive nessa vida, além de poder testemunhar, né, o relacionamento de outras pessoas. As pessoas chegam no consultório geralmente com relacionamentos falidos, né, por algum problema, e eu vejo pessoas acabarem com estes relacionamentos, iniciarem novos relacionamentos, e pelo fato de ter o acompanhamento terapêutico, eu poder fazer, testemunhar essas mudanças, sabe? Como que é a construção de um relacionamento saudável? É lógico que eu também aplico isso à minha vida. Todo relacionamento ele depende de ambas as partes, não só de uma. Mas é incrível como as histórias têm se multiplicado no consultório. E eu consigo perceber que isso influencia a minha vida também. O fato de ter relacionamentos que estão dando certo e que eu posso testemunhar desde o começo, desde o início, né, da sua estruturação, isso dá um gás a mais, sabe? Porque lidar com abusos, com toxicidade, violência dentro de relacionamentos durante muitos anos, né, que é o meu caso, 15 anos já, chega um momento da vida que é muito difícil de confiar que relacionamentos amorosos realmente podem trazer algum benefício para as pessoas, para ambos os envolvidos, mas principalmente para mulheres que se relacionam com homens, porque realmente são muitas histórias ruins e dolorosas. Então, quando começam a surgir relacionamentos que eu consigo testemunhar desde o início, e claro que tem desafios, dificuldades, problemas, mas são desafios e dificuldades com um fundamento diferente. Isso é muito interessante de observar. São fundamentos diferentes daqueles relacionamentos que terminam de uma forma muito traumatizante para ambos os lados, sabe? O que eu vejo entre essas pessoas e eu, que continuo me estudando, me melhorando, evoluindo para me relacionar melhor, porque isso é bom para mim e não só para o outro, eu
eu percebo que existem alguns temas e posturas que são diferentes em relacionamentos que dão certo. E o porquê que a maioria, porque é a maioria ainda, dão errado ou trazem um sofrimento tão grande para os envolvidos. Existe uma guerra dos sexos. Eu coloquei o tema do vídeo como a guerra dos sexos, mas para a gente entender que existe essa polaridade, né? Macho-fêmea, homem-mulher, que eu já falei em vários outros conteúdos, como que se cria, né? Essa identidade do homem, da mulher e o quanto que isso é a base também para estes confrontos que serão evidenciados quando essas partes vão se relacionar. Tudo isso é alimentado. A guerra entre os sexos, a guerra entre homens e mulheres, é alimentado pelo sistema que a gente convive. Então, o sistema alimenta os conflitos de relacionamento e os conflitos no relacionamento alimentam o sistema. É um processo que se retroalimenta de forma muito bem sucedida. Os únicos que ganham nesse sistema, nesse processo, é o conservadorismo, né? E o conservadorismo, esquece um pouquinho essa analogia, esse link entre essa palavra conservadorismo com política, tá? Senão você já vai criar uma barreira para ouvir o que eu vou dizer. Conservadorismo é aquela retenção de modos, de práticas, de posturas que não aceitam revisão, que não aceitam modernidade, que não aceitam ser confrontadas, é exatamente a palavra que eu queria, confrontadas por outras ideias, outras formas, outras posturas. Então se conserva, tá? Imagina aqueles vidros antigos. Minha avó tinha muito daquilo, eram vidros de conserva, né? Qual que é o nexo da conserva, do vidro de conserva? É manter o alimento da mesma forma que ele foi colocado ali, naquele momento. Quanto mais tempo for mantido, melhor a conserva, melhor os elementos que estão dentro, melhor o lugar, né, onde ela está conservada, ou seja, é uma boa conserva. Então, o conservadorismo é isso, é conservar as coisas como elas são. Só que de onde vieram as coisas que elas são? Como elas são, aliás, de onde vieram, né? Então, uma pessoa, ela aprendeu de uma forma e ela não aceita a mudança disso. Ela não aceita, é como se fosse algo pessoal. Ela aprendeu de forma tão bem enraizada que o aprendizado que ela obteve se tornou parte dela. Então, qualquer coisa que surja e que possa modificar esse aprendizado, ela entende como um ataque pessoal. É pessoal. É como se alguém quisesse mudar a ela como pessoa, como essência, e não como se alguém quisesse que ela repensasse posturas, e isso vai mudar, logicamente, essa pessoa, mas não vai tirar dela a verdadeira essência dela. Vai só reformular, ressignificar, evoluir, melhorar, ou até mesmo fazer com que ela reforce algumas ideias. Mas o conservadorismo, ele está pautado nisso, em conservar exatamente o que é. E o que é, eu venho falando, sempre falei, o canal é para isso,
O que é que existe uma diferença, uma polaridade entre os sexos que mata. Mata mulheres, mas também mata homens. Coloca ambos um em confronto com o outro para ganhar algo que os envolvidos na parte baixa da pirâmide, ou seja, pessoas comuns, pessoas que têm que trabalhar para poder comer, que buscam um amor para se reproduzir, para formar uma família, para não terminarem sozinhos no mundo. Pessoas comuns, né? Não são pessoas que têm um nível de conhecimento ou de financeiro ou até mesmo de conexão, aonde não vai lhes faltar aquilo que é básico para a vida. Não vai lhes faltar. Então essas pessoas nem entram nessa conta, né? Porque o dinheiro pode comprar companhia, o dinheiro pode comprar saúde, o dinheiro pode comprar tantas coisas que o nível, né, de problemas que chegam até essas pessoas são diferentes. Só que a maior parte da população faz parte exatamente do que eu estou dizendo, que são pessoas que são carentes, né? E eu nem estou falando das pessoas marginalizadas, né? Daquilo que é dito como minoria. Eu estou falando de pessoas que são carentes de segurança, de itens básicos de sobrevivência, como alimentação, teto, e para isso se unem a outras pessoas. E para isso precisam da aprovação de outras pessoas, e para isso precisam de companhia. Precisam se ligar a outras pessoas para poder sobreviver em um mundo que engole quem está sozinho. Só que já existe uma ideia formada de que só tem uma forma de se relacionar. Tanto que quando se fala em formas diferentes de se relacionar romanticamente, essas outras formas elas acabam beirando, né, a algo extravagante ou até mesmo algo doentio, a uma parafilia, por exemplo, que seria um, um descontrole dos próprios impulsos ou uma distorção, né, dos desejos, das necessidades. E eu estou enrolando bastante para falar porque tudo que é conservador quer manter do jeito que está. E as relações, como nós conhecemos, que é encontrar alguém, né, se apaixonar, ter esta única pessoa para o resto da vida, com esta pessoa construirmos bens concretos ou imateriais, né, que são construir uma relação de amor, de afeto, de carinho, de confiança, de compartilhamento, mas também construir bens, né? Morar junto, ter coisas em comum, ter filhos, famílias, amigos, enfim. Esse único modo de ter relacionamentos românticos faz também com que a gente tenha sofrimentos que já estão formatados. Veja, se você vai encontrar um amor para sua vida, já saiba que existe um sofrimento principal, que é a perda desse amor, né? E quando se fala em perda desse amor, você cria medo, né? Se eu encontrei, eu posso perder. Isso tá implícito no encontrar. Então, a primeira coisa que acontece quando você encontra alguém é vir junto com toda aquela satisfação, aquela paixão, aquele amor, aquela coisa gostosa, o medo de perder. Este medo de perder, ele é alimentado por essa cultura conservadora. Ele é alimentado. Então, essa cultura, ela gera algumas soluções que também são falsas soluções, que é o quê?
Já que você encontrou algo muito importante para você e você está com medo de perder, porque existe essa possibilidade, então você vai ter que tomar algumas atitudes para não perder. São estas atitudes que tornam todas as atitudes para não perder um relacionamento, para que ele não acabe, para que ele não suma da sua vida, né? Se ele apareceu de repente, ele também pode sumir de repente. É justamente o que traz o sofrimento. Estar tenso por medo, tensa por medo de perder, e tudo que nós fazemos de esforço para que essa perda não ocorra. É aí que vem os abusos, mas também a aceitação dos abusos. É daí que vem aquilo que a gente ouve muito falar, tem que ceder, os lados têm que ceder para poder ter uma relação, né? Então, ceder ao quê, né? Porque o medo de perder faz a gente ceder a algo que nos traz sofrimento. E isso é uma ideia muito conservadora. A ideia conservadora de que relacionamentos são assim. Se você não fizer nada, você vai perder este relacionamento. E esse fazer algo tem manuais. Esses manuais, né, o que você deve fazer para não perder um relacionamento, tem também um subtítulo, né, um módulo, onde diz o que você deve fazer para manter o relacionamento. Você vê que é uma outra linha de raciocínio com o mesmo fundamento. Então, tem as coisas que você não deve fazer para não perder o relacionamento e as coisas que você deve fazer para manter o relacionamento. O fundamento é o mesmo. Medo. Medo. Eu comentei em um post de uma moça, esqueci o nome dela, Vênus alguma coisa, onde ela está dizendo para mulheres descentralizarem o relacionamento romântico de suas vidas. E para mim é algo tão natural que um relacionamento romântico saudável, ele, sendo saudável, ele automaticamente não será o centro da vida de uma mulher. Não será. Do homem já não é, porque o homem foi educado a ter várias prioridades, entre elas o relacionamento, mas várias prioridades. A mulher foi ensinada a ter como prioridade o relacionamento. Isso faz parte de toda essa conservação do status quo do relacionamento monogâmico, né? Que é entre as duas partes e somente entre as duas partes. E para mim isso é muito claro. Quando um relacionamento ele é saudável, ele automaticamente não é o centro da vida de ninguém. Ele não é o centro da vida de ninguém porque ele não exige essa manutenção onde o centro é o medo. Quando nós estamos seguras em um relacionamento, nós não perdemos tanta energia pensando que nós vamos perdê-lo. Por mais que perdas são algo inerentes à vida, porque a vida é movimento, então a perda é inerente. Ele pode acabar, ele pode morrer, ele pode simplesmente terminar como ele começou. Ou ele pode terminar aos poucos, ir morrendo às mínguas, ele pode. Mas quando nós estamos em um relacionamento seguro, ambos os lados, isso não é uma preocupação. Por quê? Porque a segurança não faz com que a gente pense no medo de perder, por mais que ele exista, a gente não está negando isso, ele existe. Mas não é um tema que a gente tenha que se precaver, se preocupar. É algo que vamos lidar quando ele chegar, se ele chegar, é como a morte. Todos nós temos uma certeza na vida, nós vamos morrer. Todos nós. Você levanta pensando que você vai morrer? Você vai deitar, vai dormir
pensando que um dia você vai morrer? E tudo isso eu não estou nem falando das ideias, das ideações de né, de autoapagamento. Não. Estou falando que é a única certeza que a gente tem na vida e a gente não vive em função disso, porque a vida não deixa. A vida não deixa a gente viver em função disso. Ela se movimenta tanto que ela chama a nossa atenção para várias outras coisas. A gente precisa de várias outras coisas para se manter vivo e é isso que nos move. O relacionamento, quando ele é saudável, ele nos movimenta a viver, não nos paralisa por medo ou nos movimenta por medo. Ele é, ele já é. Ter um relacionamento aonde o pensamento, eu acho isso muito interessante, eu chego até a comentar com os clientes. Tem clientes que estão se relacionando, tem clientes que estão se relacionando há anos e falam assim: mas vai dar certo, vai dar certo. Mas eu fico assim, né? Como assim vai dar certo? O seu relacionamento já é, ele já deu, ele já está, ele já é. Com defeitos e qualidades, com problemas e alegrias, ele já é. O que é que está se esperando ainda? Essa é uma ideia conservadora. A ideia de que o sofrimento está inerente no relacionamento, o sofrimento ligado à perda, ao medo. E aí ele se subdivide, né? A gente tem medo de perder, em primeiro lugar, a gente perder o relacionamento para a pessoa. É aí que entra a guerra dos sexos, né? Se ele, então agora eu vou, né, vou me colocar no meu lugar de mulher, me relacionando com o homem. Se ele perder o interesse, se ele não quiser mais, se ele quiser mais do que eu possa dar. Então, a primeira coisa que acontece é o medo de ele perder o interesse. Então, eu perco este relacionamento para ele mesmo. Porque ele se achou tão maior, porque ele ficou tão melhor, porque ele quer algo tão diferente que algo em mim não alcançou o que ele quer. Então, eu perdi este relacionamento para ele. Nesse sentido, já começa a primeira guerra, né? A guerra de a gente ter sempre que ser interessante, de ter algo para dar, para trocar, para alimentar este relacionamento. Ao invés da gente se lembrar que se nós nos ligamos um ao outro, é porque tem algo que a gente já deu antes mesmo da gente se conectar. Houve uma troca de interesses, uma conexão, e isso foi o suficiente. Não precisa passar disso em nenhum momento. O relacionamento ele vai exigir manutenções. O relacionamento exige manutenções. Não é o interesse da pessoa. O interesse da pessoa nós não temos alcance. Mesmo que a gente queira entender como que funciona o interesse daquela pessoa por mim, a verdade é que nem ele mesmo sabe. Algo o mantém conectado e interessado por mim. Mas eu não tenho poder nem controle sobre isso. Assim como eu não tenho poder nem controle caso ele perca esse interesse. Eu não tenho. Então, qualquer coisa que eu faça para que ele mantenha o interesse, eu vou estar saindo de mim, vou estar saindo de temas, outros temas que poderiam ser prioridade na minha vida, para poder convencer esta pessoa a ficar. A convencer que eu sou boa o suficiente, que eu mereço ficar com ele, que ele merece ficar comigo, qualquer coisa. E isso está nos mínimos detalhes, não é em grandes coisas, não é em grandes atividades, não. É na forma como a gente fala, é na forma como a gente pensa sobre esse relacionamento. Nós vamos nos modificando para poder continuarmos sendo interessantes. Sendo que o que atraiu esta pessoa até nós não foi algo que nós provocamos, foi algo que ele sentiu e isso não é do nosso controle. E se você quer saber, não é nem do controle dele. Ele também não sabe o que o atraiu, ele só se atraiu. Descansar nesta verdade é algo que o sistema
sistema não nos deixa fazer. Porque para o sistema existir e se retroalimentar do jeito que acontece, nós precisamos ter problemas de relacionamento. Porque muitos problemas de relacionamento fazem com que nós consumemos muitas coisas. A gente trabalha mais, a gente se esforça mais, a gente quer mais. Nunca tá bom. É isso que alimenta o capitalismo. É nunca estar satisfeito. Então, a guerra entre os sexos, ela alimenta um sistema muito maior que o machismo e que o patriarcado. Ela alimenta o capitalismo, que não interessa se você é homem ou mulher, macho, fêmea, trans, animal ou criança. Ele quer que você consuma. E para você consumir, você tem que ter necessidades. Então, a gente gera necessidades quando a gente se relaciona com outras pessoas amorosamente. Ao invés de nos juntarmos à outra parte, justamente para a gente criar soluções, avanços, a gente acaba criando, e é a gente que cria, porque fomos educados a criar e a gente não repensa isso, né? Ao repensar isso, a gente vai bater de frente com o conservadorismo. Então, seremos chamadas de feministas, de liberais, de daí para baixo, tá? Porque feminista é um xingamento para o conservadorismo, né? Eu tenho assistido esses debates de uns contra os outros aí, nessa polarização, e eu tenho visto o quanto que as partes não se escutam. Elas não se escutam. As pessoas estão querendo a mesma coisa e não se escutam. As pessoas querem certezas. As pessoas querem parar de ter que lutar. Mas elas não se escutam. Elas não escutam que o outro lado tem exatamente a solução do que o outro lado precisa. E que a união, na verdade, é justamente o que daria certo. Mas o próprio sistema alimenta a guerra. Imagina isso dentro de cada casa, de cada família, de cada pessoa. Existe uma guerra dentro de nós, pronta para atacar. E o inimigo número 1 é aquele que nos fizer nos sentirmos fragilizadas. O inimigo número 1 é aquele a quem a gente quer muito se entregar. O inimigo número 1 é aquele que a gente quer muito agradar. É aquele que a gente morre de medo de partir. E quem perde com isso somos todos nós. Todos nós. Então, o primeiro medo, o medo de perder, ele vai gerar todos os outros medos, as ameaças, as fatalidades, todas. E isso nós não criamos, nós obedecemos, nós seguimos cegamente, como se a gente pudesse evitar. A guerra dos sexos, inclusive, está acabando com o sexo. O sexo, seja ele físico, né, penetração, toques e tudo mais, mas com o sexo a nível de desejo libidinal, de tesão em trocar com outras pessoas. Porque a gente vai ter que lidar com tantos problemas que a gente está começando a repensar se vale a pena começar. Ao invés da gente repensar que eu posso começar do meu jeito, a gente pode encontrar o nosso jeito. A gente não precisa só reproduzir o que todo mundo acha normal. A gente pode ser atípicos. Nós podemos ser atípicos. Eu convido vocês a refletirem sobre isso nesse final de ano, para que a gente possa começar um ano atípico, porque do jeito que foram os últimos,
Não sei não se tá bom, se é normal. Até a próxima.